Bom, então, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ok. Então, a gente vai repassar esses exercícios que eu deixei lá. Para cada descrição, né, que eu coloquei lá, eu pedi que vocês informassem o nível de medida e a primitiva gráfica. Então, o nível de medida relativo a se aquela informação, aquele dado era nominal, era temático ou numérico, né? E se fosse temático, seria ou nominal ou ordinal, e se fosse numérico, se ele seria intervalar ou de razão. E a primitiva gráfica adequada seria se ele deveria ser representado pela primitiva ponto, linha ou área. Então, o primeiro deles era grupo de solos. Então, foi especificado 6 grupos de solos, né? E solicitado o nível de medida e a primitiva gráfica. Nesse caso, qual é o nível de medida adequado para essa variável? Peço que alguém responda, por gentileza. Alguém pode responder, por gentileza? Eu coloquei como nominal. Ok, tá correto. E a primitiva gráfica que você usou, ou que você indicou? Que eu não tenho as respostas que eu mandei. Mas qual você acha que seria? Ponto, linha ou área? Eu colocaria como área. Ok, tá correto. Porque grupo de solo, tipo de solo é um fenômeno que acontece numa determinada região do espaço. Então, eu tenho que ter uma área para fazer essa representação. E o nível de medida é nominal, porque a gente está somente diferenciando diferentes aspectos, né, ou diferentes qualidades, ou uma característica do solo que é o seu tipo. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um possível mapa de tipo de solo. Na verdade, esse é um mapa de temperatura, né, de zonas climáticas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, seriam áreas com diferentes tons de cor para representar cada tipo de solo específico. Alguma dúvida nessa primeira variável que eu passei? Esse não. Ok. Os colegas, alguém tem alguma dúvida? Eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês não falarem, eu não sei o que está acontecendo. Vou passar adiante. A segunda variável que eu coloquei foi biodiversidade e foi classificada como baixo, médio e alto. Nesse caso, qual seria o nível de medida? Ordinal esse. Ordinal, esse é mais ou menos direto, né? O entendimento de que ele é ordinal. E a primitiva gráfica? Também é área, né, professora? Sim, também é área, né? Porque a gente está considerando que seriam áreas de biodiversidade, ou com alto grau de diversidade, ou médio grau de biodiversidade. Então, seria um mapa mais ou menos dessa forma. Nesse caso, a gente tem aqui, né, essa escala, vamos chamar assim, de cores, que varia do vermelho ao verde, né, considerando aqui uma graduação, né, que a gente consideraria como sendo do negativo para o positivo, de uma situação ruim para uma situação boa. Existem outras formas também de a gente representar essa variável ordinal,
impondo essa ordem, mas essa é uma delas, né? Em variáveis ordinais, a gente pode usar esse tipo de representação, variando, né, do vermelho ao verde, ou do vermelho ao azul, também é uma outra forma de fazer essa representação. Nessa questão, alguma pergunta? Não. Ok. A próxima variável que eu coloquei lá era a emissão de dióxido de carbono em toneladas por habitante. Então, dados esses valores, qual seria o nível de medida? É numérico, mas ele seria intervalar ou razão? Razão, professor, porque tá por habitantes, toneladas por habitantes, né? Razão, porque é uma proporção, né? Eu estou fazendo essa conta, né, de uma emissão de dióxido em toneladas por uma quantidade de pessoas, né, por habitante. Então, é razão. E a primitiva gráfica, qual poderia ser? Talvez pontual. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente tem um mapa com uma variável de razão, mais adequado é sempre em área, né? Porque eu estou fazendo uma medida ponderando, é como se eu tivesse, imagine um mapa de densidade demográfica, como se eu estivesse calculando a média da população numa determinada região, né? Então, sempre que a gente tem uma razão, a gente está considerando uma divisão ou por área, ou por uma quantidade de pessoas, ou por uma outra variável que pode ser distribuída numa área. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente na disciplina. Então, uma das possíveis representações seria um exemplo, esse mapa, né, que a gente tem aqui as áreas com valores de emissões de dióxido de carbono por toneladas por habitante. Ok? Entendido? Se eu Entendi. estivesse tratando do valor total da quantidade de emissão de CO2, poderia ser uma variável pontual com, né, tamanhos distintos. Mas nesse caso tem que ser a primitiva gráfica tem que ser a área. Essa, novamente, né, casos de dengue a cada 100 mil habitantes é uma variável numérica. E qual seria o nível de medida? Esse é intervalar. Na verdade, é razão também, porque eu estou É pegando razão? casos de dengue a cada 100 mil habitantes. É uma razão. É uma Ah, tá. razão do valor, do número de casos por pessoas, né? Só que nesse caso, em vez de ser uma pessoa, né, por habitante, estou fazendo a cada 100 mil habitantes. É a forma que é adotada para tratar esses casos de questões de doenças, questões de saúde pública, porque é uma forma mais simples de comparar valores, né? Então, a gente sabe a população de uma determinada região e você faz essa conta por 100 mil habitantes ou por 10 mil habitantes. O número de habitantes pode ser variável, mas é a razão. E da mesma forma, a primitiva gráfica também precisa ser área. Então, esse é um mapa que mostra o número de casos por 100 mil habitantes, aqui no caso, em algumas regiões, né, em alguns estados do Brasil. Ok? Entendido? A gente vai ver depois, numa aula específica, essas formas de normalização, porque
casos a cada 100 mil habitantes é uma forma de normalizar dados totais que a gente utiliza, assim como toneladas por habitante, assim como habitantes por quilômetro quadrado. Então, são formas de normalizar dados totais. O importante aqui é a gente entender que é uma variável numérica, que ela é uma razão, porque eu estou dividindo por uma população, um valor de população que é único para todos os estados, nesse caso, e que eu preciso usar a primitiva gráfica área para poder representar essa variável. A gente também colocou unidades de conservação, né, parques nacionais, reservas biológicas, extrativistas e ecológicas. Esse daqui, qual seria o nível de medida? Nominal? Nominal. E a primitiva gráfica? Áreas. Podem ser áreas, mas elas poderiam ser pontos também se eu tivesse só a localização. Né? Nesse caso aqui das áreas, está sendo representado por diferentes cores, mas se fossem pontos, poderiam ser diferentes cores ou diferentes formas. Então, nesse caso, a gente poderia associar tanto a primitiva gráfica ponto quanto a primitiva gráfica área. Dependeria da escala do mapa, da forma como o mapa foi projetado. E acho que esse aqui talvez tenha, não sei se esse criou uma certa confusão, que é a hierarquia urbana, né, em metrópole global, nacional, regional e centro-regional. O nível de medida, nesse caso, É ordinal. é ordinal, e a primitiva gráfica? O ponto. Aqui, ponto. Então, aqui um exemplo, que não é exatamente a mesma classificação que eu coloquei lá na descrição, mas ajuda a entender, onde o tamanho do ponto foi variado, né, foi feita a variação na dimensão, né, no tamanho do ponto, para indicar a importância, né, ou a ordem da metrópole, nesse caso. Então, é um exemplo da hierarquia urbana. Ficou alguma dúvida ainda em relação a esses exercícios? Alguém não entendeu algum deles? Precisa de uma explicação adicional? Para mim, não, professor. Ok. Então, a gente vai passar para o assunto da aula de hoje, que é o que a gente chama de comunicação cartográfica. Então, nessa aula de hoje, a gente vai discutir esse processo, né, chamado comunicação cartográfica, que a gente compara essa forma, né, essa comunicação cartográfica com esse contexto aqui que a gente colocou de forma simplificada de um modelo de comunicação genérico, onde eu tenho um transmissor, esse transmissor emite um sinal e que é recebido pelo receptor. No nosso caso, o transmissor é o cartógrafo e o receptor é o usuário, e o nosso meio de comunicação é o mapa. Assim como existem meios de comunicação como o jornal, como a internet, como televisão, rádio, que são outras formas, né, outros sinais que podem ser interpretados pelo usuário. Então, o mapa ele é considerado um meio de comunicação e, nesse caso aqui, né, a gente está considerando ele como um sinal transmitido
por alguém, que no caso somos nós, né? Sempre que a gente fala no uso do mapa, a gente pressupõe que esse mapa ele vai ser construído para um determinado propósito, né, para um determinado uso. A gente viu em aulas anteriores, né, que os mapas eles são separados em mapas topográficos, né, ou mapas de uso geral e mapas temáticos. No caso dos mapas topográficos ou de uso geral, existe a função deste mapa é servir a qualquer propósito, como o próprio nome diz, né? No caso de uma carta topográfica. No caso dos mapas temáticos, eles são projetados para um determinado uso. E esse uso, ele só é definido a partir do momento que eu conheço quem é o usuário e qual é a necessidade que esse usuário tem para na hora que ele for utilizar esse mapa. Então, quando a gente fala no projeto de um mapa, a gente tem que pensar no conjunto dos símbolos cartográficos, né, que vai gerar o que a gente já viu na aula passada, que é a linguagem cartográfica. Cada mapa ele vai ser produzido considerando uma simbologia específica para esse mapa, que, obviamente, vai ter que atender ao que a gente chama aqui desse modelo de comunicação cartográfica. Essa figura aqui é a que resume, né, esse modelo chamado modelo de comunicação cartográfica, que foi proposto por esse autor aqui, chamado Colackney, e ele me diz nesse modelo o que está representado. Esse círculo maior, que está escrito aqui como realidade, desculpe, é a nossa realidade, é aquilo que nos cerca. O usuário, ele enxerga essa realidade segundo uma determinada visão, sob um determinado propósito, que é o propósito para o qual ele necessita daquele mapa. Ou seja, o que da realidade me interessa e que precisa estar presente no mapa para que esse usuário consiga executar as suas tarefas. A segunda realidade, que é a realidade do cartógrafo, é como o cartógrafo enxerga o mundo. Essa área de interseção aqui consiste no entendimento que o cartógrafo vai ter a respeito da realidade do usuário. Ou seja, eu vou chegar para alguém que precisa de um mapa, né, ou eu vou ser procurado por alguém que precisa de um mapa, e a minha primeira tarefa é perguntar para ele: para que você precisa desse mapa? O que você vai executar com esse mapa? Quais são as tarefas que você pretende fazer a partir dessa representação? E a partir disso, eu vou entender como que esse mapa precisa ser construído. Então, essa zona aqui em cinza é a área de interseção entre aquilo que o cartógrafo vai entender a respeito da realidade do usuário, ou seja, da necessidade que o usuário tem para um determinado mapa. A partir desse entendimento, o cartógrafo, né, com o seu conhecimento, vai construir o mapa a partir da proposição dessa linguagem cartográfica. Então, a linguagem cartográfica é o meio pelo qual eu vou gerar esse mapa, que é o meu meio de comunicação. Essa linguagem cartográfica ela precisa ser entendida pelo usuário para que ele possa reconstruir aquela realidade que ele precisa interpretar e precisa fazer análises e gerar os seus resultados, gerar as suas conclusões. Então, esse processo é um processo cíclico
que pode ser feito em uma etapa, que pode ser feito em 2 etapas ou em N etapas, vai depender do quão detalhado o usuário conseguir explicar para o cartógrafo o que ele precisa e de como o cartógrafo vai representar aquela realidade e gerar esse mapa. Por isso que entender o fenômeno que vai ser representado, ou seja, aquilo que o usuário precisa, isso pressupõe entender o nível de medida, pressupõe entender se aquele fenômeno precisa ser representado como um ponto, como uma linha ou como uma área, e posteriormente entender como esse ponto, linha e área vão ser graficamente visíveis, ou seja, quais são as variáveis visuais que a gente vai aplicar, tom de cor, luminosidade, saturação, tamanho, faz parte do que a gente está chamando aqui da linguagem cartográfica. Ok? Entendido esse processo de comunicação cartográfica, o que consiste, é como se eu chegasse para um cliente e perguntasse o que você precisa. E ele vai me dizer, eu preciso A, B, C, D, eu preciso fazer essas tarefas aqui, que hoje eu executo de uma determinada forma, que é totalmente manual, ou que é muito demorada, etc. E eu vou tentar entender o que ele faz e propor mapas, propor um mecanismo para que ele possa executar essas tarefas de modo mais eficiente. Entendido isso? Alguma pergunta? Entendido. Ok. Tudo certo. Então, pois não? Não, só falou que tava tudo certo. Então, ok, obrigada. Então, nesses slides seguintes, a gente vai só explicar o que é aquele modelo, né, tudo aquilo que eu falei. Então, a gente destaca aqui que o processo, nesse processo, o cartógrafo e o usuário não são independentes e que essa dependência é representada tanto pela sobreposição das realidades quanto pela continuidade do processo da criação e uso do mapa, porque é um ciclo, né? Ele não se encerra a partir do momento que eu construí o mapa, esse ciclo não se encerra, ele pode necessitar ser revisto e melhorado. E a importância desse projeto cartográfico é garantir a eficiência da representação gráfica contida no mapa. O mapa é o meio de comunicação visual que vai transmitir ao usuário a imagem ou a síntese dessa realidade. Então, a elaboração eficiente do mapa está relacionada com a capacidade, a habilidade e o talento do cartógrafo em conceber o mapa. Então, o que é importante aqui é que nesse processo seja possível decodificar o sinal, ou seja, o mapa que foi gerado pelo cartógrafo, né, para que o usuário consiga identificar claramente aquilo que foi proposto lá. A responsabilidade de apresentar a informação é do cartógrafo e o usuário precisa apenas interpretar aquela informação. Então, quanto mais simples, quanto mais for o mapa, mais eficiente ele vai ser, né? A interpretação direta do fenômeno, ela é mais eficiente à medida que essa simplicidade do mapa também, ela acontece. E como que a gente faz, né? Quais são as etapas para a gente fazer exatamente esse projeto cartográfico, né? Então, para a construção de um mapa. Então, esse é um esquema que foi proposto pela professora Cláudia Sluter e que é um modelo muito simples, né, para a gente seguir as etapas do projeto cartográfico. Então, a gente vai passar por cada uma delas com um pouco mais de detalhe para a gente entender como que isso funciona. Então, na primeira etapa, a gente tem exatamente o conhecimento do usuário e do uso que ele vai fazer desse mapa. Então, quais são as demandas que levaram esse usuário a necessitar dos mapas? A gente precisa também entender qual é o nível de desenvolvimento intelectual e quais são as atividades que serão desempenhadas com o uso dos mapas. O que a gente quer dizer com isso? Pode ser um usuário muito
que tenha uma expertise muito alta, ou seja, ele domina completamente um determinado assunto, ou ele é um usuário leigo, que ele precisa de um mapa para uma tarefa mais básica. Então, existem níveis de entendimento do assunto, existem diferentes níveis, né, para os quais a gente vai ter que interpretar, né, entender esse conhecimento do usuário. E aí a gente vai determinar o mapa ou os mapas que vão ser projetados. Então, essa é a primeira etapa. Entender o que o usuário precisa, entender quem é o usuário e o que ele vai fazer com esse mapa. Na etapa 2, a gente vai entender quais são as informações temáticas que vão ser representadas e como elas vão ser classificadas, e quais serão os dados que vão servir como base cartográfica de cada mapa. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, todo mapa temático é composto de uma base de referência, limites, hidrografia, enfim, elementos que fornecem um entendimento geral daquele fenômeno que vai ser representado e o próprio tema. Então, a gente vai entender essas informações que vão ser mapeadas, nós vamos descrevê-las e vamos estabelecer como elas vão ser classificadas. E essa classificação, ela pode ser uma classificação temática, uma classificação ordinal, uma classificação numérica. A partir disso, então, nós temos todos os temas e vamos definir essa base cartográfica. Então, essa é a segunda etapa que a gente vai executar. Determinar as informações e a sua classificação, bem como a base cartográfica necessária, aquilo que vai ser útil para o entendimento do fenômeno. Na etapa 3, a gente vai passar para a definição da escala e da projeção cartográfica. A projeção cartográfica ela é definida em função do uso do mapa. Se é um mapa para cálculo de área, eu preciso de uma projeção que seja equivalente, porque ela vai preservar as áreas. Se eu quero uma projeção cartográfica que mantenha a forma dos elementos, ou seja, o aspecto angular vai ser preservado, eu vou usar uma projeção conforme, porque ela vai manter a forma dessas feições. Se eu preciso de uma representação que mantenha o aspecto geral de todos esses elementos, por exemplo, a forma e a área, porém, sem que eu possa efetivamente fazer medidas sobre esse mapa, eu posso usar uma outra projeção que não é nem conforme, nem equivalente. A gente pode usar uma projeção dita afilática, que ela não preserva uma propriedade em particular, mas ela tenta, ao máximo, manter os aspectos gerais daquela representação. Então, essa é a questão relacionada à projeção cartográfica. E aí, quando a gente fala de escala, a gente sempre tem que pensar da seguinte forma. Qual é o menor elemento que eu vou representar, que precisa ser representado nesse mapa que eu vou executar? Então, a gente pode imaginar a seguinte situação. Imagine que eu preciso representar um mapa e as vias. Então, nesse caso, o menor elemento poderia ser a largura de uma rua. E aí eu preciso entender quais são as possíveis larguras das vias de uma determinada região. E aí eu posso chegar à conclusão que a menor largura seja 8 metros, por exemplo. Como que eu defino qual vai ser a dimensão que essa via vai ter no mapa? Baseado nas dimensões mínimas que eu consigo medir, se eu tivesse que fazer uma medida utilizando uma régua, por exemplo. Então, eu vou considerar que
para eu poder ter a largura da via e, eventualmente, colocar um texto dentro dela com o nome da rua, eu preciso de 5 milímetros, ou seja, eu preciso de meio centímetro. Esse é um exemplo, certo? E aí eu vou fazer o cálculo da escala. Eu tenho os 8 metros divididos pelos 5 milímetros, eu vou ter 1.600. Esse seria a escala. Entretanto, uma escala 1.600 não é uma escala usual. Não é uma escala que a gente está habitualmente acostumado a fazer contas com ela. Então, a gente vai usar uma escala dentro das escalas ditas convencionais que seja o mais próximo possível do valor que eu calculei para a escala nominal aqui, no caso 1.600. Nesse caso, a gente sempre vai usar um valor, uma escala maior do que aquela que eu calculei, certo? Porque eu tenho certeza que aquela largura vai poder ser representada. Se eu utilizar uma escala menor, eu corro o risco daquela feição não ser passível de ser representada. Então, nesse caso, eu poderia utilizar 1.500 ou, no limite, né, usar o valor 1 para 1.000, que são duas escalas usuais. Um outro exemplo é de uma feição diária. Considerar nessa mesma representação, eu teria quadras também, né? Se eu tenho vias, eu posso ter, obviamente, quadras. E aí eu definiria qual é a menor quadra que eu vou representar. E nesse caso, eu defini aqui que a menor quadra tem uma extensão linear de 65 metros. Da mesma forma, eu vou estabelecer que para eu poder medir essa quadra, se eu tivesse um quadradinho ali de 65 por 65 na escala, que eu precisaria de 5 milímetros. E fazendo a conta dos 65 metros pelos 5 milímetros, eu chego ao valor de 13.000. Novamente, essa escala não é usual. Portanto, eu vou usar a escala mais próxima, 1 para 10.000. Entendido esse raciocínio do menor tamanho, menor elemento, para representar, para definição da escala? Aí uma outra consideração, imagine que tanto a quadra quanto a via vão fazer parte do mesmo mapa. Qual escala eu vou usar? Pode repetir, professora? Imagine que o meu mapa vai ter a representação tanto da quadra, que eu calculei aqui para a escala 1 para 10.000, quanto da via, que eu calculei como a escala 1.500 ou 1.000. Qual escala eu vou utilizar nesse caso? Para que ambos os elementos possam ser representados no mapa. A do maior elemento? 1 para 10.000. A 10.000? Se eu pegar a escala 10.000 e aí colocar o valor de 8 metros, esse objeto vai ser representado? Vai ser passível de representação? Acho que ele vai sumir, né? Ele não vai ser representado. Então, eu sempre tenho que usar a maior escala, porque o elemento que apareceria na escala 1 para 10.000 vai continuar aparecendo na escala 1 para 1.000. O que aparece na escala 1 para 1.000, provavelmente não vai aparecer na escala 1 para 10.000. Então, nesse caso, quando a gente tem duas escalas e precisa decidir qual delas, sempre é a maior. Seria o mesmo caso se eu tivesse
que escolher, por exemplo, vou usar uma escala para um determinado tamanho de papel, né? Ou que eu tenho uma limitação de impressão e eu preciso decidir um tamanho de papel para fazer a impressão, e não posso articular aquela região, né? Ou seja, não posso fazer a impressão em várias folhas para gerar um mapa. A gente sempre tem que considerar o tamanho do papel que comporte, né, essa escala de modo que o menor elemento seja representado ali. E aí, nesse caso, a gente pode, inclusive, lançar mão de tamanhos de papéis não convencionais. Então, entre A0 e A1, por exemplo, um tamanho que não seja padrão para que ele possa ser representado adequadamente. Além disso, a gente ainda tem que considerar que eu não vou usar todo o espaço do papel só para o mapa, certo? A gente tem legenda, a gente tem título, a gente tem fonte de dados, a gente tem uma série de elementos que são importantes na hora de gerar um mapa. Mas aqui, nesse caso, o importante é a gente entender que eu preciso analisar a partir do que o usuário me pediu, quais são os elementos que precisam entrar nesse mapa, verificar qual é o menor elemento que eu vou representar, definir que tamanho ele vai ter no mapa, ou seja, ele precisa ter um tamanho mínimo qualquer para poder calcular a escala. Tá? É assim que a gente define escala em mapa temático. Ok? Alguma dúvida ainda? Não, professora. Bom, a partir dessa definição, né, da escala, é que a gente passa para a etapa de coleta de dados. Então, é muito comum a gente primeiro pensar nos dados que a gente tem para depois a gente pensar no mapa, quando na verdade tem que ser ao contrário. Primeiro eu preciso definir quais são os mapas, o que eu vou precisar em termos de dados, analisar quais são as escalas que eu vou utilizar, ou a escala para o mapa, para somente nesse caso, a partir desse ponto, partir para a coleta e análise desses dados que estão disponíveis, ou que precisam ser coletados, né, que precisam ser obtidos por diferentes fontes. Nesse caso, a gente precisa considerar, então, alguns aspectos. O primeiro deles é da sua atualidade, ou seja, esse dado, ele qual foi a data da coleta desse dado? E se ela me serve para aquele propósito para o qual eu estou me propondo a construir esse mapa. Eu preciso analisar a qualidade do dado, tanto de forma geométrica, ou seja, suponha que eu vou gerar um determinado mapa que vai ter dados oriundos de diferentes fontes. Normalmente, essas fontes têm origens, escalas diferentes, fontes, obtenção desses dados é diferente, então eu tenho um processo de adequação desses dados que pode gerar uma degradação da sua qualidade final. Então, eu preciso analisar se a qualidade tanto geométrica é suficiente para aquilo que eu preciso, quanto a qualidade semântica, ou seja, em termos de atributo dos dados. Imagine que a gente está fazendo uma análise de avanço do desmatamento numa determinada região, e os dados sobre a cobertura vegetal estão desatualizados. Isso é um dado de aspecto semântico, e se ele estiver desatualizado, a gente tem um problema da qualidade semântica do dado. Além do que a gente chama de completude, ou seja, se o conjunto todo dos dados que eu
preciso estar disponível. Né? É muito comum que a gente consiga dados parciais, né, sobre um determinado aspecto, ou dados incompletos, ou até mesmo nenhum dado a respeito de um determinado aspecto. Alguns dados socioeconômicos, às vezes, são difíceis de serem conseguidos de forma total, então essa dificuldade, né, que a gente tem em termos de completude dos dados também é algo que precisa ser analisado. Ou seja, eu tenho que fazer uma análise geral desses dados, das suas fontes, em termos de atualidade temporal, qualidade geométrica, qualidade semântica e se eles estão completos. Isso é o que a gente analisa nessa etapa. E na etapa 5 é que a gente vai primordialmente construir esses mapas. Então, aí sim a gente vai definir escala de medida, dimensão espacial e as variáveis gráficas. Então, é importante que vocês tenham esses 3 conceitos bem solidificados, né, bem consolidados, para que a gente consiga, né, nas aulas na sequência, projetar esses mapas, né, propor essas representações da forma adequada. Então, se vocês têm alguma dúvida, retomem lá na aula de simbologia para sanar essas dúvidas. E a última etapa é a etapa da produção do mapa em si. Nessa etapa, então, a gente vai... Desculpem. Nessa etapa, a gente vai, então, construir o mapa, ou seja, vai fazer a solução gráfica para a base cartográfica, ou seja, fazer com que ela seja um auxílio ao tema e não interfira no projeto cartográfico. A gente vai executar a generalização gráfica, se for necessária, ou seja, simplificações, reduções, eliminações. E a gente vai fazer a aplicação da simbologia temática. A partir dessa etapa, a gente pode gerar esse mapa e apresentar ao usuário e analisar qual foi o resultado junto com ele. E, caso seja necessário, a gente vai realizar alterações. Pode ser que o usuário fale, não era exatamente isso que eu queria, eu preciso fazer uma análise de outra forma, ou preciso que seja alterado algum aspecto para que ele possa efetivamente fazer bom uso daquela representação. Então, a gente precisa necessariamente apresentar esse resultado, apresentar o produto, né? O mapa temático é um produto que é entregue e que, como produto, ele precisa passar pela análise de quem o contratou para verificação da sua validade, né, em termos práticos. Então, de forma geral, né, só para a gente repassar, as etapas do projeto consistem basicamente no conhecimento do usuário e das suas necessidades, definição dos temas e da base cartográfica, definição da escala, análise dos dados disponíveis, aplicação, né, definição da linguagem cartográfica e geração do mapa. Pode parecer que são etapas, são coisas relativamente simples de serem feitas, né? Mas existem algumas questões aqui, né, no meio desse processo que a gente vai tratar com mais detalhe nas próximas aulas. Uma delas está relacionada aqui quando a gente fala em classificação. Nesse ponto, quando a gente tem dados nominais e dados ordinais, a classificação é relativamente simples. Entretanto, quando a gente tem dados numéricos, essa classificação ela se torna um pouquinho mais elaborada, e aí a gente vai abordar esse aspecto da classificação numérica em aulas específicas. Da mesma forma que quando a gente fala aqui na qualidade de dados, etc., existem alguns aspectos que são importantes e que a gente vai abordar
um pouquinho mais à frente. Ok? De modo geral, ficou alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essas etapas do projeto cartográfico? Tudo Acho que tá certo. tudo tranquilo, professora. Perguntas, então.